Nossa aula de história de hoje nós vamos falar sobre a história das grandes navegações. Acabam nos levando à história do Brasil. Nessa época, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias. O que eram essas especiarias? Eram as pimentas, os cravos, as canelas, o sal, o açúcar, o gengibre, a noz moscada, além de seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. Então, eles viajavam, faziam grandes viagens para comprar esses produtos. As especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidades na Europa. Por isso, eram especiais e caros. As especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos. Haja visto que era muito difícil preservá-los sem geladeira naquela época e por isso provocava um desperdício de comida e uma fome muito grande. Esses materiais encontrados na Índia, que para os europeus eram os países do sul e do sudeste da Ásia, eram muito apreciados pelos países da Europa e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que faziam a sua distribuição. Agora nós vamos assistir um vídeo falando um pouquinho sobre essas viagens que eram feitas para comprar esses produtos. Vamos lá? Vamos viajar. Entre a Europa e a Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, mercadores traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que eram vendidas por toda a Europa. Esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, China, Índia e Indonésia, que os europeus na época chamavam de Índias. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta. São usados para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e perfumes. As especiarias eram caras no mercado europeu pela dificuldade de trazê-las de locais tão distantes e tão difícil acesso. O comércio de especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo. Muitos países queriam participar desse vantajoso comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. Empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Anos depois, Vasco da Gama realizou o mesmo percurso e alcançou finalmente a Índia. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias no século XVI. A necessidade de encontrar outro caminho para as Índias fez com que os europeus aperfeiçoassem os instrumentos de orientação marítima, como o astrolábio, a bússola, o quadrante, as cartas marítimas e a balestilha. As viagens ficaram mais rápidas, mas ainda eram muito desconfortáveis. A arte de navegar naquele tempo era feita através das orientações da bússola, portulanos, que era um instrumento de navegação escrita, entre outros recursos existentes.
e contava muito a experiência dos pilotos e as condições no momento da navegação para ter sucesso durante a viagem.